Olá a todos! Neste vídeo gostaria de compartilhar a reflexão do último domingo, sexto domingo de Páscoa, em que nós refletimos a respeito do texto de Atos, capítulo 17, versículos 16 a 31. Há uma certa inquietação que parece acompanhar o ser humano desde os primórdios. É uma inquietação existencial. São dúvidas que surgem, como por exemplo, de onde viemos, para onde estamos indo, o que acontecerá após a morte. E tudo isso reverbera em uma única questão: como podemos viver bem esta vida? Para nós cristãos, todas estas respostas, ou as respostas para as questões mais existenciais, nós temos uma resposta, que é Deus. Deus nos mostra de onde viemos, Deus nos mostra para onde estamos indo. Deus nos diz o que acontecerá após a morte. E Deus nos diz como nós podemos viver a nossa vida bem. Mas muitas pessoas ainda não têm a mesma fé que nós temos. Muitas pessoas sequer conhecem o Deus que nós conhecemos. E sabedores de que somos cristãos e que, como cristãos, devemos testemunhar a nossa fé a todas as pessoas, nós podemos ficar aflitos, não com essas questões existenciais, mas aflitos, angustiados, sobre como nós podemos testemunhar em um mundo cada vez mais descrente e distante de Deus. Pois muito bem, esta é a proposta da nossa reflexão. Testemunhando um Deus desconhecido para pessoas deste mundo. Vamos considerar, portanto, a abordagem do apóstolo Paulo aí no texto de Atos 17, versículos 16 a 31. Se você quiser dar uma pausa neste vídeo e ler o texto antes, eu recomendo. Atos 17, Atos capítulo 17, versículos 16 a 31. Há mais de 2.600 anos, na Grécia, as pessoas procuraram respostas para essas questões existenciais naquilo que ficou conhecido como filosofia. Portanto, elas estavam em busca de respostas na sabedoria humana. E podemos dizer, na Grécia, houve os primeiros pilares da sabedoria humana no que se convencionou chamar de filosofia, em Sócrates, em Platão, em Aristóteles. Mas na época em que o apóstolo Paulo esteve na cidade de Atenas, havia duas filosofias que predominavam: a filosofia dos epicureus e a filosofia dos estoicos, dos epicureus e dos estoicos. E nós podemos achar estranhas essas palavras, mas a verdade é que o pensamento deles deve estar bem mais próximo de nós do que nós imaginamos. E vocês verão conforme eu for explicando o que cada escola ensinava. Primeiramente, a escola dos epicureus. Epicureus tem como origem o seu criador, chamado de Epicuro, que viveu entre os anos de 341 e 270 a.C. Para Epicuro, a melhor maneira de se viver era buscando a ausência da dor. Portanto, tudo aquilo que causasse dor deveria ser evitado. Tudo aquilo que concedesse prazer deveria ser buscado. Eles não acreditavam num plano metafísico. Eles acreditavam que não existiam deuses, que só existia esse mundo. Por isso faz muito sentido essa filosofia. E ainda que houvesse deuses, que existissem deuses, para os epicuristas, eles não estariam preocupados com os seres humanos, que deveriam viver a sua vida sempre buscando o sossego, a tranquilidade, a ausência de dor. Já o estoicismo parece ir na contramão do pensamento dos epicuristas. O estoicismo tem como origem
um filósofo chamado Zenão, que viveu entre os anos 333 e 263 a.C. O estoicismo pregava que não importava o que você fizesse, não teria como você fugir da dor, do sofrimento. E por isso você deveria se conformar com essa verdade absoluta. Se você é um ser humano neste mundo, você irá sofrer. Acostume-se com isso. E assim você poderá viver bem. E aí? Será que nosso mundo de hoje se identifica com alguma destas escolas de filosofia? Qual escola de filosofia você acha que o nosso mundo se identifica mais? Com os epicuristas, que buscavam viver sem dor, buscavam os prazeres, ou com os estoicos, que queriam se habituar à dor e assim nem sequer buscarem prazer para não terem que se angustiar por essa busca? A verdade é que tanto uma escola quanto outra ainda repercute em nossos dias. Ainda que esteja de uma forma misturada, ainda que não esteja de uma forma tão nítida, o pensamento das duas escolas está aí. Talvez possamos afirmar que Epicuro venceu, que as pessoas do nosso mundo hoje, elas buscam acima de tudo o prazer, e elas fogem, como o diabo foge da cruz, da dor. Mas há ainda também aqueles que querem viver de uma forma que tanto faz, como tanto fez. Não importa o que você faça, você vai morrer mesmo, então não busque nada, viva de uma forma preguiçosa e deixa a vida passar, deixa a vida me levar. É meio estoico esse pensamento, não? É necessário pontuar que muitos, na época em que o estoicismo estava muito forte na cultura grega, até confundiram a fé cristã com o estoicismo, porque pensavam que, como os cristãos acreditavam num plano metafísico, assim como os estoicos, e imaginavam que deveriam se conformar com o seu destino, fosse algo muito semelhante ao estoicismo. Mas a verdade é que a fé cristã não é nem um pouco parecida com o estoicismo, ainda que alguns possam confundir. Porque o estoicismo é viver completamente uma vida pessimista, sabendo que você irá sofrer, não importa o que aconteça, você irá sofrer sozinho e a vida será isso. A fé cristã não é isso. A fé cristã é sabermos que, mesmo quando sofrermos, não estamos sozinhos. É sabermos que há esperança de que um dia não iremos mais sofrer, de que Cristo Jesus nos salva, nos ama e nos perdoa. Apesar de tantos anos terem passado, as pessoas ainda procuram respostas para as maiores dúvidas existenciais em nosso mundo. Há muitos que ainda estão querendo saber como viver. Há muitos que estão procurando preencher um vazio. E quando nós observamos a frase do escritor russo Dostoiévski de que no ser humano há um vazio do tamanho de Deus, então nós compreendemos que, de fato, há muitas tentativas de preencher esse vazio, não somente por filosofias humanas, mas também por religiões humanas, por substâncias alucinógenas, por poder e fama, por dinheiro. Mas nada que há nesse mundo pode preencher esse vazio, pois nada que há nesta vida e neste mundo é do tamanho de Deus. Como podemos reagir a tamanho desafio de anunciarmos um verdadeiro Deus? Há muitos que estão por aí como os atenienses, oferecendo altares a deuses desconhecidos. Nada melhor do que visualizarmos qual foi a estratégia do apóstolo Paulo. Primeira delas, o apóstolo Paulo viveu uma vida inconformada com a realidade que o cercava. Diz lá, Atos 17:16, que enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. E numa outra tradução, talvez mais assertiva, podemos dizer que Paulo não apenas ficou revoltado. Revoltado é uma palavra até muito forte, né? Paulo ficou indignado com a idolatria que o cercava.
E parece que esse texto repercute também um texto de Romanos 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este mundo. Se você é cristão, se você vive em um mundo claramente não cristão, não importa em que país você esteja, nós vivemos em um mundo não cristão, ou pós-cristão, como muitos preferem dizer. Não há como nós nos conformarmos com o mundo à nossa volta. Não há como nós nos conformarmos com comportamentos que são contrários à fé cristã. Por isso, nós iremos nos sentir indignados, como Paulo se sentiu, pois do contrário não iremos testemunhar, não iremos nos preocupar com a salvação das pessoas. Uma segunda estratégia que o apóstolo Paulo adota é dialogar com os gregos e buscar compreendê-los. Por isso, lá no início do seu discurso, ele disse assim: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram seus deuses, encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido. E vejam como Paulo trata eles com respeito. Vejam como Paulo busca compreendê-los. Ele provavelmente até tivesse estudado um pouco a respeito de Atenas antes de chegar naquela cidade. Ele teve uma ideia do que era a filosofia grega. Em um diálogo com descrentes, jamais devemos ser descorteses. Devemos respeitá-los, devemos conhecê-los, devemos conhecer aquilo que eles creem. Mesmo que seja um ateu, até mesmo um ateu acredita em algo, mesmo que não seja Deus. É claro que naquele momento em que Paulo começou a falar da filosofia deles ou da maneira deles viverem, despertou uma grande curiosidade naquelas pessoas. Poxa, o que será que esse judeu tem a dizer sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa maneira de viver, as nossas crenças? E então Paulo lança a mão do seu testemunho. Eis a terceira e última estratégia que nós podemos adotar, que Paulo adotou. Partirmos de um ponto comum e falarmos do verdadeiro Deus. Disse Paulo: encontrei um altar em que está escrito ao Deus desconhecido, pois esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra, e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós.